Olá, iniciando mais uma live do Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. Eu sou Vivian, meu colega Everson, somos historiadores aqui no Museu Egípcio Rosa Cruz Tutancâmon. E hoje, então, vamos conversar sobre as instruções de Ptah-Hotep, ou os ensinamentos de Ptah-Hotep, né? De certa maneira, até ainda estabelecendo uma relação com o que a gente conversou na semana passada, em relação aos escribas, as cópias de textos. Então, o Everson vai começar conversando com vocês a respeito, e eu volto daqui a pouco. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Desculpem, o microfone estava fora. Bom, boa tarde a todos, né? Então, vamos começar falando, então, sobre o ensinamento de Ptah-Hotep. Eu vou apresentar para vocês, então, alguns históricos, né, então, dessa forma literária, né, então, dos egípcios antigos, e vou apresentar também para vocês as fontes, né, então, onde nós encontramos, né, então, os ensinamentos de Ptah-Hotep. E depois, na segunda parte, a Vivian vai falar para a gente sobre os conceitos, né, então, que os ensinamentos desse nobre trazem, então, para nós, tá? Bom, então, com relação aos ensinamentos de Ptah-Hotep, né, então, para que nós possamos compreender, né, é importante que a gente fale, então, sobre esses conceitos, fale também sobre os históricos, né, então, da própria escrita, né, então, que acabou sendo, vamos dizer assim, acabou evoluindo, né, então, ao longo das eras no Egito Antigo, né. Bom, a primeira parte, então, que eu gostaria de mostrar para vocês, justamente a questão da passagem, então, dessa forma escrita, e que foi usada na literatura, então, que era a forma escrita, que é o egípcio antigo, né, falando agora da língua, o egípcio antigo, né, para o egípcio médio, né. Então, o que acontece? O egípcio antigo e o egípcio médio, elas são, é claro, uma evolução da outra, né? Sendo que o egípcio antigo foi muito utilizado durante o período do Reino Antigo, e nós vamos encontrá-lo, então, em textos administrativos, em autobiografias e no texto das pirâmides, né? E conforme o tempo passou, com a chegada do primeiro período intermediário do Reino Médio, é claro que essa escrita ela acabou evoluindo e é onde nós chegamos então à escrita que é a escrita egípcia média, né, ou egípcia clássica, também chamada desta forma. Tá? Bom, e o que acontece? Esse egípcio clássico, né, então ele acabou sendo usado no primeiro período intermediário, né, então, ou seja, já no primeiro período em que os egípcios enfrentam problemas sociais, problemas morais, enfrentam também problemas de estiagem, né, então, em que não há uma produção de alimentos, e, claro, a primeira vez que o Estado egípcio acaba se dividindo em diversos mini-reinados, né, para depois se unificar, né, então já no Reino Médio, e, portanto, há aí uma continuidade na evolução, então, da língua, né. Bom, o egípcio, então, clássico, ele continuou sendo usado durante o segundo período intermediário, então, durante a invasão dos Hicsos, né, e, é claro, depois no Reino Novo, né, então, em que ele foi usado até ao final da primeira metade do Reino Novo, então, estamos falando aí do final da 18ª dinastia, quando o faraó Akhenaton implementa as suas mudanças, né, então, a sua revolução. Essas mudanças alteraram não só a arte e a religiosidade dos egípcios, como também a escrita, né? Então, vários elementos acabam sendo colocados novos e, portanto, aí nós vamos ter uma nova evolução da língua, que vai ser o egípcio novo, né? Mas, voltando a falar do egípcio médio, né? Por isso que ele é chamado, assim, de clássico, né? Então, por quê? Porque é uma língua que ela vai se estender desde o primeiro período intermediário até praticamente o Reino Novo, até a primeira metade do Reino Novo, tá? Bom, o que caracteriza, então, essa língua, né, então, o egípcio clássico, né? Bom, os escribas do Reino Médio, né, eles acabaram realizando um trabalho praticamente de normatização linguística, né? Então, uma normatização que não existia, não era tão forte no Reino Antigo, não era tão forte para a escrita egípcia antiga, né? E que agora no egípcio médio ele passa, essa normatização passa a existir, né? Então, tanto essa normatização linguística quanto também uma normatização gráfica, né? Então, e isso fez com que essa escrita, o egípcio clássico, fosse uma escrita com uma norma,
com uma norma culta, né? Isso, então, acaba sendo importante, porque a fase da escrita, ela coincidia também com a língua falada, coisa que não acontece, então, no egípcio antigo, né? Então, ou seja, você tem lá no egípcio antigo certas normas, mas que não corresponderiam, então, à própria língua falada, né? E, portanto, somente quem compreendia realmente os hieróglifos é que estariam dotados, né? Então, para compreender aquela escrita, né? Agora, a partir do Reino Médio, os escribas, eles conseguiam aprender com muito mais facilidade porque passou a existir essa normatização, né? Então, e é claro, textos, né, então acabam surgindo também que vão auxiliar na aprendizagem desses escribas. Portanto, facilitou em muito essa normatização, porque ela trazia, então, conceitos que eram da língua falada para a língua escrita, né? Então, ou seja, eram conceitos que coincidiam uma com a outra, né? E com efeito, né? Então houve então uma diminuição na quantidade de sinais hieroglíficos e hieráticos, né? Então, vamos lembrar que os egípcios já tinham essas duas escritas, os hieróglifos e a escrita hierática, né? E no Reino Antigo haviam mais ou menos 1000 símbolos para cada uma dessas escritas. Portanto, a partir do Reino Médio, nós vamos encontrar cerca de 750 símbolos. Então, nessa evolução, há uma simplificação também nessa questão da grafia, né? Então, dos hieróglifos e também da escrita hierática, né? A partir, então, dessa padronização da grafia e das palavras, né? Houve também uma tendência à manutenção de certas grafias que já estavam prontas, né? Portanto, não havia mais trocas, né? Então, de palavras com significados iguais, né? Mesmo que houvesse a mudança na parte fonética, né? Então, ou seja, por uma ideia de se manter uma tradição em relação a determinadas palavras, é que essa escrita ela acabou sendo dotada, então, dessa normatização por parte, então, dos escribas, né? Bom, então essa escrita egípcia média, né? Ela acaba sendo classificada, então, como língua dos escribas e também a língua dos seus textos, né? Essa língua, então, né, esses textos, eles praticamente datam todos da mesma época, 12ª dinastia, né, e muitos foram usados, então, para ensinar a língua durante o Reino Novo, né, e por isso, como eu disse para vocês, recebe esse nome de língua clássica, tá, porque tinha norma culta, né. Bom, uma outra questão também é que essa língua clássica, ela permitiu o surgimento de diversas categorias de textos. Se no Reino Antigo nós vamos encontrar, por exemplo, autobiografias, texto das pirâmides e textos administrativos, né? Já no Reino Médio, nós vamos encontrar muito mais categorias, sendo que uma dessas categorias vai ser justamente a categoria literária, né? Então, ou seja, os textos literários no Egito Antigo, né? Então, a literatura propriamente dita, como realmente nós compreendemos a literatura, né? Bom, essas literaturas, então, elas possuem subdivisões de acordo com o uso da obra, sendo que os ensinamentos são uma dessas divisões, né? E, bom, o que acontece? O precedente também desses textos, né, nós vamos encontrar já no final do Reino Antigo. Então, já na transição do Reino Antigo para o primeiro período intermediário, nós vamos encontrar, então, em certas autobiografias, né, e essas autobiografias, elas vão ter um caráter narrativo ou poético, tá? Então, vamos só lembrar o que é uma autobiografia, em primeiro lugar, né? Então, uma autobiografia são essas duas que eu mostro para vocês aqui na tela, né? Sendo que a primeira delas, vocês já conhecem, nós já trabalhamos em uma outra live, é a Estela de Upenefert, né? Então, que foi encontrada em Gizé, dentro de uma mastaba, próxima, portanto, à grande pirâmide de Quéops, né? E essa autobiografia é uma autobiografia que foi escrita em um ladrilho, né? Vamos lembrar que essas autobiografias, elas eram dotadas de 4 momentos, sendo um desses momentos o nome da pessoa, né, os cargos que ela possuía, as oferendas, né, e também os títulos que ela possuía e mais alguma coisa de importante que ela tenha feito, né. No caso da autobiografia de Upenefert, essa autobiografia ela é bastante direta, ela não tem uma narrativa, né, então o que você lê é justamente para uma oração com uma verdade estabelecida e que vai acontecer para Upenefert, né.
Agora, diferente da autobiografia de Herk Ruff, né, então essa autobiografia, Vivian e eu comentamos com vocês na nossa última live, que foi sobre os escribas, né, e essa autobiografia de Herk Ruff, ela traz, por exemplo, a narrativa da viagem de Herk Ruff para o sul do Egito, né, onde ele acaba encontrando um pigmeu, né, então um anão, e ele acaba trazendo esse pigmeu, faz essa viagem com esse pigmeu até a corte do faraó Pepe, né? Então nós comentamos isso nessa última live, e eu trago para vocês agora, né, então a imagem dessa autobiografia de Herk Ruff, que data da sexta dinastia. Então reparem então nessa diferença, né, então entre essas duas dinastias, de como ela traz, então, esse aspecto narrativo, né? Essa autobiografia também, a diferença de localidade, né? Essa autobiografia de Herk Ruff está hoje em Kubet El Hava, né? Então, bem ao sul do Egito, próximo a Elefantina, tá? Bom, então, com relação a isso, né, os textos literários, né, o que acontece? Eles trazem, então, a ideia de serem autorreferenciais, né? O que acontece? Eu acabei de falar para vocês que esses textos de autobiografia, assim como os textos das pirâmides também, eles eram verdades estabelecidas. Aquilo vai acontecer para a pessoa, né? Mas a partir do momento que há uma criação de textos literários, né, nós vamos encontrar, então, a ideia dessa autorreferência, ou seja, o texto existe por ele mesmo, né? Então ele não é uma verdade infundada, ele não é uma verdade, aliás, estabelecida, né? Então o que acontece? Ele vai ser a sua própria razão de ser, né? Então ele é a expressão de seu autor, né? Em onde o indivíduo acaba sendo o centro, então, do discurso. Ou seja, os textos das pirâmides, quem eram os personagens principais? É justamente a figura do faraó e justamente a figura dos deuses, né? Agora, em relação aos textos autorreferenciais, nós vamos encontrar justamente uma personagem que tem um fato narrado, né? Então, ou seja, é o conto, é a história, é o ensinamento. Portanto, esses textos eles vão ser autorreferenciais, ou seja, eles existem por eles mesmos, finalizam neles mesmos, né? E, portanto, essa realidade do texto, ela é uma realidade que está interior ao texto e, portanto, não está de forma exterior, né? Então, o texto, ele existe por ele mesmo, né? Bom, essa categoria ela também poderia demonstrar as expectativas, né, então que a sociedade tinha, né, em cima também de certos indivíduos, né? Então, por exemplo, heroísmo, compaixão, né? Então essas expectativas poderiam também existir, né? E a sociedade, então, ela acabava a egípcia daquele momento, ela acabava colocando nos integrantes dela, né? Então vamos dizer assim, certos elementos que poderiam responder a anseios, a preocupações, né? Então a sentimentos e experiências particulares, né? E por isso, as instruções, né, então, que é o caso de uma delas que nós vamos ver hoje, acabam sendo textos de sabedoria, né, onde nós temos a figura de um pai, né, e esse pai, ele pode ser tanto um alto funcionário, quanto também um rei, né, que acaba transmitindo um conhecimento para o seu filho, né. Bom, o ensinamento que nós vamos mostrar hoje, como nós já dissemos, é o ensinamento de Ptah Hotep, né, mas também haviam outros títulos, como, por exemplo, o ensinamento para Khajemem, né, o ensinamento para Mericara, também temos o ensinamento de Amenemhat I para Senusret I. Esse ensinamento, né, de Amenemhat I para Senusret I, nós também já comentamos em alguma outra live, né. Bom, com relação também ao ensinamento de Ptah Hotep, vocês vão poder encontrar esse ensinamento com outros nomes. Então, por exemplo, como instruções de Ptah Hotep ou máximas de Ptah Hotep, tá? Então, os nomes não estão errados, esses nomes aparecem, dependendo do autor que está trabalhando com elas, tá? Então, não há problemas em relação a isso, né? E essa é uma obra que possui uma introdução, né, seguida por 37 ensinamentos, né, então, ou máximas, né, então, se a gente quiser chamar assim. E não segue uma sequência lógica, né, então, elas são a parte principal do texto, né, e a Vivian vai depois explorar um pouquinho isso melhor com a gente, né. Ele também se finaliza, então, com um epílogo e com um colofã, né, então, que vamos poder ver em seguida, tá?
Bom, e quais são as fontes, né, então, do escrito do Ptah Hotep, né? Quais são as fontes onde podemos encontrar os ensinamentos de Ptah Hotep, né? Bom, nós vamos encontrá-los em primeiro lugar, né? Então, num artefato chamado Tábula de Carnaval, né? Então, na verdade, é uma placa de madeira embebida em gesso, né? Então, ou seja, com estuque, e onde ela acabou sendo escrita, que eu já estou colocando agora na imagem para vocês, tá? Também nos papiros que estão hoje no Museu Britânico, que são os papiros 10.371 e 10.435, também o 10.409. Os dois primeiros são do Reino Médio e o outro é do Reino Novo, tá? E vamos encontrar também justamente no papiro Pris, né? Então, o Prissé, né? Em francês, né? Então esse nome, que está na Biblioteca Nacional de Paris, tá? Bom, e com relação, então, a essas cópias, né, o que acontece? As cópias mais antigas, elas são todas datadas do Reino Médio, né, mas a referência, então, da produção da obra é justamente a do reinado de Zési, né, então, da quinta dinastia. Portanto, é um texto que foi produzido na 12ª dinastia, mas que remete a uma época anterior, tá, e existem algumas explicações para isso, né. Então, existem alguns autores, né, que acabam colocando que essa composição foi realmente produzida durante a sexta dinastia, e o que acontece é que no momento em que as autobiografias, né, do Reino Antigo passaram a apresentar elementos intelectuais e literários, né, acabavam sendo comparáveis aos ensinamentos de Ptah Hotep. Então, ou seja, são ensinamentos que já existiam presentes, não necessariamente com o nome de ensinamentos de Ptah Hotep, mas que acabaram sendo transferidos para esse texto, né? Então, segundo alguns autores, essas máximas elas já existiam e simplesmente foram transferidas, né? Agora, com relação a esse elemento, né, de se você pegar essas máximas e fazer essa tradução, é justamente por essa transferência, aliás, é justamente porque essa sociedade ela ainda era ordenada, ela ainda era segura, né, então não havia ainda os problemas do primeiro período intermediário, e por isso o texto teria surgido durante o Reino Antigo, né? Porém, há outros estudiosos que colocam justamente a primeira ideia, né, então de que o texto ele foi criado durante a 12ª dinastia, mas a sua indicação ao Reino Antigo seria apenas uma forma de oferecer um peso e um prestígio, então, para aquele texto, né? Então, e por que disso, né? Então, que prestígio seria isso? Porque na cabeça, na mentalidade dos egípcios, os egípcios do Reino Antigo, eles tinham a presença de sábios, tinham a presença de homens virtuosos e homens competentes. E por isso, se o texto foi escrito naquela época e foi transmitido para os egípcios do Reino Médio, aquilo tinha um peso muito maior. Portanto, é uma maneira de legitimar o conhecimento que aquele texto queria trazer, né? E, portanto, legitimar aquilo que o professor estaria transmitindo também para o seu aluno, que era o escriba, né? Bom, com relação, então, a essas fontes, né, então, quem vai entrar na complexidade dos textos vai ser a Vivi. Então, eu vou apresentar para vocês, então, justamente a forma física dessas fontes e como nós podemos, então, trabalhá-las, tá? Bom, essa primeira fonte, então, eu já apresentei para vocês, que é a Tábula de Carnaval, né? É uma placa de madeira, que eu falei para vocês, né? Então, e essa placa, ela foi preenchida com gesso por cima. Eu mostrei para vocês na live passada justamente uma mesma técnica, só que aquela outra plaquinha de madeira foi usada por um aluno de escriba, né? Possivelmente esse, por estar escrito em hierático e estar muito bem conservado, foi feito por um escriba profissional, né? E também pelo tamanho, não se trataria de um tablet, né, vamos dizer assim, usado por um aluno, mas sim por esse escriba profissional. O tamanho, então, dessa fonte é de 51 centímetros por 25 centímetros, o que é muito maior, por exemplo, que um Ostracon ou de uma plaquinha de um aluno escriba, né? Então, e portanto, é uma fonte realmente grande, né? E essa fonte, ela possui não só o ensinamento de Ptah Hotep no seu começo, mas também tem o começo de um outro texto que é
datado da 17ª dinastia, que é o texto do faraó Camés, né? Então, que encontramos também na estela do faraó Camés. Esse texto ele fala sobre a expulsão dos Ixos do território egípcio e o início, então, o final, né? Então, do segundo período intermediário, praticamente o início do Reino Novo, né? O sucessor, então, de Camés vai ser o faraó Amés, né? Primeiro rei da 18ª dinastia. E, portanto, essa estela de Camés, né, então, que vocês vão poder encontrar, ela está atualmente no Museu de Luxor, ela fala sobre, primeiramente, logo no começo, ela fala sobre a reclamação que Camés tinha ao ficar pressionado entre o governante de Ávares, portanto, o governante Ixo, que dominava o Baixo Egito, e o governante de Cush, né, então, ou seja, o governante que estava ao sul do Egito. E, portanto, os domínios do faraó estavam praticamente em perigo, né? Então, o que acontece é que após algumas desavenças diplomáticas, Camés, ele, possivelmente seguindo a política de seu antecessor, faraó Sequenem-Hatal, acabou entrando em conflito contra esses dois povos, né? E finalmente trazendo aí o reino novo, né? Então iniciando, né? Então esse novo período de grande esplendor que os egípcios tinham logo após o segundo período intermediário. Tá? Então essa tábua de Carnarvon, ela traz tanto o texto do faraó Camés quanto também o ensinamento de Ptah-Hotep. Isso é muito importante porque nós vamos ver parte disso nas outras fontes, né? Então que nós vamos ver. Sempre vai trazer algum texto administrativo, né? Então de maneira a ser um palimpsesto. Também expliquei para vocês o que é isso na última live. Palimpsesto é uma superfície que foi usada para escrever um texto original e depois foi reutilizada e, portanto, permitiu-se escrever um novo texto. Tá? Bom, e com relação, então, também à Tábua de Carnarvon, por que tem esse nome, né? Tábua de Carnarvon? Porque foi encontrada por Lord Carnarvon, né? Então, no período em que ele já trabalhava com o descobridor da tumba de Tutancâmon, né? Então, ela foi encontrada dentro de uma tumba da 17ª dinastia, em Drabu-el-Nago, né? Então, Drabu-el-Nago, vocês já sabem, fica também ali na cidade de Luxor, né? Então, na margem oeste do Rio Nilo, tá? Essa peça ela também foi encontrada no ano de 1909, tá? Bom, com relação aos artefatos seguintes, né, coloco aqui na imagem para vocês, são justamente, então, os papiros que estão no Museu Britânico, né? Então, aqui na imagem eu coloco para vocês o papiro 10.371, né, então, da 12ª dinastia, tanto o recto e o verso, ou seja, a parte da frente e a parte de trás, né? E que eles mediriam cerca de 57 centímetros por 21 centímetros. Mas vocês podem ver aí na imagem que eles estão bastante fragmentados, né? Então, na verdade, a cópia, né, então, que o Museu Britânico possui hoje são, na verdade, fragmentos de um grande papiro, né, então, do que um dia foi um grande papiro, né, então, devia ser realmente muito, muito comprido. Mas, como Vivian falamos na última live, a produção dos papiros, ela geralmente acabava sendo colocada, então, com um papiro bastante longo, mas também, ao mesmo tempo, pequeno em altura, cerca de 15 a 20 centímetros, né, então, não passava exatamente disso, né? Então, que nós vamos poder observar. Tá? Bom, nesse papiro, o 10.371, nós vamos encontrar, então, uma escrita hierática, é o que vocês estão vendo logo na imagem, né? Vocês vão poder encontrar também o ensinamento de Ptah-Hotep justamente nessa parte da frente e na parte de trás um texto administrativo, né? Então, se vocês estiverem conseguindo ver bem aí na tela de vocês, vai dar para ver algumas colunas e algumas linhas que caracterizam, então, esse texto administrativo. Tá? Bom, e com relação ao próximo papiro, ele é praticamente a continuação desse anterior, né? Então, o 10.435, ele também está em estado bastante fragmentário, né? Tem também essa marca, né, então, do texto administrativo na parte de trás e o texto hierático com o ensinamento de Ptah-Hotep na parte da frente, tá? Portanto, os dois são complementares. E aqui eu coloco um outro pedaço, que é o do papiro 10.435, naturalmente, ele não está completo, né, então, nessas imagens, tá? Mas, se pegarmos todos os pedaços desses dois papiros, dessas duas numerações, vão ser somados aí 89 fragmentos, né, então, que compõem, então, o papiro com ensinamento de Ptah-Hotep, que está sob a guarda hoje do Museu Britânico.
tá? Bom, o próximo papiro, ele ganhou o nome de Pris, né? Então, como nós havíamos falado, tá? E por quê? Porque justamente foi doado por Emily Pris Davins, né? Então, que é esse senhor que eu coloco na imagem para vocês, tá? Então, a gente já vai falar um pouquinho dele também, tá? Mas antes, só mencionando um pouquinho o papiro Pris, né? Ele também acabou sendo escrito em hierático, e também ele é composto por menos de 20 linhas em cada uma das páginas e colunas, né, então, que esse papiro possui. Tá? Também foi feito em tinta vermelha e preta, assim como o papiro que está no Museu Britânico, né? Só que, diferente do que está no Museu Britânico, este rolo, o papiro Pris, ele está muito bem conservado, né? E por isso foi possível recuperar o texto na sua de forma completa, né? E é possível também interpretá-lo por isso, né? E bom, o que acontece é que ele também é um palimpsesto, né? Então, e por quê? Porque ele tem partes que foram apagadas, é bastante evidente. Existe hoje um estudo para tentar identificar qual era o texto que estava ali, mas não é um texto administrativo, é possivelmente um outro texto literário que estava ali, né? Mas por enquanto não há nada conclusivo, né? Mas ali nós vamos encontrar, então, tanto o texto que é do Ptah Hotep, quanto também o ensinamento para Cagem, né? Então, eu já vou mostrar para vocês essa característica dele, tá? E, é claro, mais esse terceiro texto literário que, infelizmente, nós não sabemos qual é, né? Bom, esse texto, então, esse papiro de Ptah Hotep, ele acabou sendo doado para a Biblioteca Nacional de Paris pelo Emily Pris, né, então, em 1842, né, e por isso esse papiro ele pode ter sido encontrado em Drabo El Naga, então, na região de Tebas, isso na primeira metade do século XIX, tá? Bom, com relação, então, ao Pris, né, então, esse arqueólogo, que eu coloquei na imagem para vocês, ele também era egiptólogo, ele era arquiteto e era um escritor também, né? Ele acabou indo ao Egito em 1827, onde ele acabou trabalhando como um engenheiro civil, né, então, em primeiro lugar, e a partir de 1836, após um período, né, então, como professor na escola de infantaria de Damietta, né, ele acabou, então, se tornando arqueólogo, né? E, é claro, ele fez várias descobertas, né? Então ele também fez essa doação para a Biblioteca Nacional de Paris, né? E, é claro, ele também, por ser um orientalista, ele acabou retratando muitas imagens de como era o Egito naqueles dias, né? Então, cenas do cotidiano dos egípcios já islâmicos, né? E, bom, ele faleceu, então, em 1879, mas em Paris, né? Bom, voltando ao papiro Pris, né, então, que eu estava mostrando para vocês, esse papiro originalmente possuía cerca de 15 centímetros, né, então, de altura, e possuía 7 metros de comprimento, né? Eu digo possuía porque ele foi dividido, ele foi cortado, né? Então, propositalmente, na sua estada no Museu do Louvre, isso lá no século XIX também. O Dubois, então, ele faz essa divisão, né, então, do texto, né, então, do papiro Pris, né, já em 1841. E a numeração que eu vou apresentar para vocês, ela também acaba sendo atribuída em 1916 por Devaux, né? Então, ou seja, nós temos aí duas pessoas que acabam trabalhando aí com a divisão e com a numeração do ensinamento de Ptah Hotep, né? E, no geral, o conteúdo, ele primeiro, o texto de identidade desconhecida, que eu mencionei a vocês, que já vou mostrar a localização de cada um desses elementos, né? E possui os traços, né, então, desse texto, e também aí o final do ensinamento para Gajimini e mais o ensinamento de Ptah Hotep, que está completo, tá? Bom, vamos observar, então, cada uma dessas sessões, né? Então, aqui eu coloco página 183, não é porque existem 183 páginas do papiro de Pris, né? Não, na verdade é porque existem outros papiros que seguem a numeração que a instituição acabou colocando, tá? Mas aqui nós vemos duas colunas com o início do escrito, então, do papiro, e aqui nós vemos, então, os ensinamentos para Cagem. Tá? Então, não é ainda o ensinamento de Ptah Hotep. Tá? Então, em uma das colunas encontramos 9 linhas de escrita hierática e na outra 12 linhas na segunda coluna também em escrita hierática.
tá? Bom, na próxima página, né, então 184, nós não vamos encontrar nenhum escrito. Na verdade, vamos encontrar apenas a folha em branco, porém apagada, né? Então, existia ali algum texto, mas que acabou sendo apagado por trabalho dos escribas egípcios, tá? Bom, na página seguinte, na página 186, nós já vamos identificar o início, né? Então, justamente aqui, onde está marcado em vermelho, o início dos ensinamentos de Ptah Hotep, né? E vocês vejam que a altura dele, ele acaba não mudando muito, né? Então ela sempre vai girar em torno de 15 a 14 centímetros, mas não muda muito além disso, né? Agora, o comprimento ele vai ser dividido, né? Então justamente por conta do trabalho que foi feito no século XIX, tá? Bom, em seguida, na página 187, vamos encontrar apenas uma coluna, né, então com 11 linhas, né? Vamos encontrar também na página 188 apenas uma coluna, mas bastante comprida, né? Então, como vocês veem aqui, com também 12 linhas, né? E da página 189 até a página 193, sempre duas colunas, sempre então nesta mesma configuração, mas mudando então o comprimento, mudando então a largura, né? E o final, então, do papiro, né, então, de Pris, ele vai trazer, finalmente, o epílogo, né, o colofão da obra, né? Então, o colofão, né, então, só para dar uma explicação para vocês, é a finalização, então, do papiro, né? Então, quando o escriba terminava de escrever, ele acabava escrevendo o colofão, dizendo que o texto terminou bem, assim como foi iniciado bem também. Assim, nós sabemos que o papiro chegou ao fim, né? E, bom, conhecer, então, a nossa fonte, agora nós vamos compreender o conteúdo didático, né, então, que ele traz para nós, né? Então, a Vivian, ela vai passar esse conteúdo para nós agora, né? E nos vemos daqui a pouco. Bom, então, boa tarde novamente. E como a Everson comentou, agora vamos conversar, então, um pouco a respeito das instruções ou dos ensinamentos de Ptah Hotep. A ideia aqui é que a gente possa ver algumas passagens, algumas dessas máximas, na verdade, e compreender um pouco a respeito dessa moral ou da ética egípcia, a qual, então o nosso autor aqui, o Ptah Hotep, esperava, então, realizar, né? Bom, quem foi Ptah Hotep, né? O Everson, de certa maneira, já conversou com vocês a respeito disso. Então, no texto, já no início do texto, o Ptah Hotep se identifica como vizir, né, do faraó Izese, da quinta dinastia, isso por volta de 3.275, 2.350 a.C. Porém, o Everson também comentou em relação à questão de quando, possivelmente, as instruções, os ensinamentos de Ptah Hotep foram realizados, né? Então, que acredita-se que ele data do Reino Médio, da 12ª dinastia, ou então a ideia que se tem, por exemplo, de que seja um texto formulado pelo menos na sexta dinastia, que é quando, então, nós temos um desenvolvimento maior das próprias autobiografias, como o Everson, então, comentou com vocês agora há pouco. O fato é que nós temos na região de Saqqara, né, uma das regiões, uma das necrópolis do período do Reino Antigo, duas mastabas, nas quais os seus proprietários chamavam-se Ptah Hotep, e entre os seus títulos nós temos justamente a identificação de altos cargos, inclusive, né, a de vizir. Então, da possibilidade, então, da existência desse nosso personagem, então, que seria autor e também, é claro, né, o narrador das passagens que nós vamos conversar aqui. Como Everson comentou, a função, né, dos ensinamentos era justamente de um pai que vai dizer, né, para o seu filho comportamentos, virtudes, os quais, então, ele espera que o filho alcance. Né? Na verdade, é um texto sapiencial, né? Ele está voltado justamente a transmitir conceitos, né? E aqui, nesse caso, então, ele quer justamente transmitir as virtudes que seriam necessárias para o seu filho. E virtudes necessárias para o seu filho, por quê? Ele vai começar o texto, primeiro se referindo ao faraó, né, ao qual então ele era vizir, o Izese, dizendo que ele está muito velho.
Então, ele começa dizendo justamente quais eram as mazelas da velhice e da necessidade de passar o cargo. E que, então, ele estaria transferindo o cargo a seu filho. E que, se assim o rei aceitasse, ele gostaria de passar esses ensinamentos, então, que ele aprendeu ao longo da sua vida para o seu filho, né? Então, é por isso que nós falamos em ensinamentos ou instruções. E é claro que, então, nessas virtudes, né, que ele vai transmitir, nessa ideia, então, de levar uma boa vida e, principalmente, de viver de acordo com Maat. Nós temos que lembrar que Maat não é apenas uma deusa para o egípcio antigo, mas ela é um conceito extremamente importante, né? Ou seja, ela é a verdade, a justiça, ela é a ordenação cósmica. E nós temos que pensar que no reino antigo, o próprio rei, o próprio faraó, ele era o representante de Maat. E é claro que os altos funcionários, eles são aqueles que devem justamente atuar para colaborar para a manutenção justamente, né, de Maat. E embora nós temos então a ideia de que o texto é deste vizir ensinando seu filho, ou seja, passando esses conhecimentos para o futuro vizir, nós também podemos pensar que ele deveria ser destinado, claro, a um quadro muito maior, né, de pessoas e voltados justamente a um quadro de funcionários régios, supervisores, magistrados, juízes, ou seja, um ensinamento que não seria apenas ao filho, mas sim aqueles que iriam ler na ideia de formar justamente esses homens que atuariam junto ao faraó, junto ao governo egípcio. Há egiptólogos também que comentam que, na verdade, esses ensinamentos, eles deveriam ser de cunho geral, na verdade, deveriam ser transmitidos em geral, afinal de contas, é a ética, a moral egípcia também que está sendo transmitida. E que virtudes são essas que nós vamos encontrar ao longo das 37 máximas, né, que formam os ensinamentos de Ptah Hotep? Ele é formado por 37 máximas, uma introdução e um epílogo, né? Esse é o conjunto, na verdade, de informações deste texto. Então, nós temos ali virtudes como a humildade, o autocontrole através do silêncio, a moderação, a bondade, a generosidade, a justiça, a verdade, o trato com a família, né? Então, ou seja, nós vamos ver em algumas delas que nós vamos ler juntos já, né? Justamente o foco nessas virtudes, nesse comportamento social que o egípcio deveria ter para, como nós comentamos, né, a boa vida e a manutenção de uma arte. E daí também trago aqui uma citação, na verdade, do egiptólogo brasileiro Emanuel Araújo, né, que ele também fala da função desse texto, né, a partir do olhar, digamos assim, do próprio autor. Então, o mundo seria complexo e instável, comportando uma variedade de situações e comportamentos em que até mesmo o homem virtuoso não pode ter certeza de ser recompensado com bens materiais, e o dirigente precisa estar atento à sua própria conduta para não ser mal interpretado ou causar injustiças, né? Ou seja, como se portar diante das mais diversas situações, né? E justamente mantendo-se como um sábio, né? Como aquele que realmente sabe como deve agir, como deve se portar nessas mais diversas situações. Então, como eu comentei, né? Ptah Hotep já no início, então ele começa primeiro dizendo ao rei as mazelas de ter chegado à velhice e de como isso era extremamente complicado para que ele continuasse no cargo. E aí, então, aqui ainda eu pego essa parte da introdução, né, dos ensinamentos de Ptah Hotep, aonde ele ainda está se dirigindo ao próprio rei Zeze. Que para este teu humilde criado seja mandado fazer um bastão de velho. O que ele quer dizer, então, já no início, mandar fazer um bastão de velho? É justamente, metaforicamente dizendo, em passar, em transmitir a sua função para o outro. E que aqui, no caso, esse outro seria justamente o seu filho, né? E então eu lhe direi as palavras outrora ouvidas, os conselhos dos antepassados que os ouviram dos deuses.
né? Ou seja, ele está dizendo o porquê, então, de fazer esses ensinamentos. Então, está na hora de eu passar a minha função a outro, a meu filho, e por isso é importante que eu lhe dirija essas palavras que compõem os ensinamentos, né? E que palavras são essas? Conselhos dos antepassados, e que esses antepassados ouviram dos próprios deuses, né? Ou seja, então, um conhecimento voltado à própria tradição egípcia. Ele está deixando claro nessa sua introdução. Que assim seja para ti, a fim de que a contenda seja banida do povo e as duas margens possam servir-te, né? Ou seja, então que não existam lutas, né? Justamente entre a população egípcia e que as duas margens, né? Ou seja, ali estamos relacionados às duas margens do Nilo, possam servir justamente ao rei. A majestade deste Deus ordenou, então agora é o rei quem fala. Ensina-lhe o que se disse no passado, para que se torne um modelo aos filhos dos magistrados. Que o discernimento entre nele, assim como o equilíbrio. Fala a ele, pois ninguém nasce sábio. Então, o próprio rei, né? O próprio faraó diz, então, realmente, faça isso, ensine o seu filho, e que não só esse ensinamento seja para o seu filho, mas também é um modelo para os outros, né? Um modelo de quê? De discernimento e equilíbrio. E mais, que ninguém nasce sábio, né? Ou seja, é necessário ensinar. E aí nós voltamos para o próprio contexto, a função do texto sapiencial, o qual este é um representante. Aí, entre essas passagens, eu trago aqui uma chamada, então, de conduta em discussões, cujo alvo aqui é a questão justamente do autocontrole, da importância do silêncio, da importância de você saber ouvir, né, e portar-se, né, ou seja, ou melhor, estar em alto, né, ter o seu autoequilíbrio, o seu autocontrole, né, diante de situações voltadas às discussões. E aqui ele coloca 3 situações: com aquele que é superior, com aquele que é igual e com aquele que é inferior. Se encontrares um contendor em seu melhor momento, um homem poderoso e superior a ti, abaixa teus braços e curva tuas costas, pois insultá-lo não fará concordar contigo. Não te importes com as palavras duras, não contestando em seu argumento. Ele será chamado de ignorante e tua contenção enfrentará seu jorro de palavras, né? Ou seja, seja humilde, escute, né? Nesse autocontrole, não vai adiantar nada bater boca com alguém que é superior a você, porque ele não vai te ouvir. Agora, se encontrares um contendor em seu melhor momento que seja um teu igual, de tua posição, farás com que teu valor o supere pelo silêncio, enquanto ele fala de modo hostil. Serás aprovado pelos que ouvem e teu nome será agradável aos magistrados. Ou seja, fique em silêncio, apenas escute, que você não terá problemas com relação a isso. Os outros te apoiarão. Se encontrares um contendor em seu melhor momento, um homem humilde, que não seja teu igual, não ataques por ser fraco. Deixa-o em paz. Ele se refutará a si mesmo. Não lhe respondas para aliviar teu coração. Não laves o teu coração contra o teu oponente. Desprezível é aquele que humilha um homem humilde, embora cada um haja segundo o seu coração. Mas ao bateres nele, terás a reprovação dos magistrados. Né? Ou seja, então, se alguém, né, inferior a você realmente brigar contigo, não humilhes, né? Então, haja de acordo justamente com o teu coração. Aqui é uma questão muito importante. Toda vez que fala haja de acordo com o teu coração, a gente tem que lembrar que o coração é a sede do intelecto para o egípcio, é a sede das emoções e do intelecto, né? E aqui, então, no caso, de certa maneira, quando ele fala age de acordo com o coração, e ao mesmo tempo, se você bater nele, né, em alguém mais humilde que você, os outros te reprovarão, né? Então, haja justamente com a sua consciência, né? Pense, né, de certa maneira, com a própria razão. É isso que Ptah-hotep, então, está nos dizendo. A justiça é um tema também bastante recorrente. Aqui, antes de eu ler com vocês, queria só lembrar de uma questão. Na verdade, Ptah-hotep está falando sobre diversos temas. Ele recorre, muitas vezes, repete,
né, temas em determinados momentos, então ele não tem uma divisão específica, e é como se mesmo aquilo que viesse à mente dele, ele estaria explicando justamente, passando esse ensinamento, né, ao seu filho. Então, como a gente viu ali, né, agora a humildade, o silêncio, vamos falar sobre a justiça, então são temas que vão ser recorrentes ao longo dessas 37 máximas. Se fores um homem que dirige, que controla a atividade de muitos, empenha-te em toda boa ação para que tua conduta seja irrepreensível. Boa é a justiça e duradouro o seu efeito. Inalterado será desde o tempo de Osíris. Ou seja, a ideia que nós também já comentamos lá do início. A justiça, as leis, elas foram transmitidas, né, pelos deuses. Aqui no caso nós temos Osíris, citado no texto, porque se pegarmos de acordo com o mito, Osíris foi o primeiro faraó do Egito, né? Foi aquele que ensinou as leis aos egípcios. Então, aqui ele está falando, tenha uma boa conduta, acredite na justiça, né? A justiça que foi dada pelos deuses. Então, recorra justamente, né, ao respeito à própria justiça dada pelas divindades. O transgressor das leis é punido. A transgressão é vista pelo cobiçoso. A vileza apodera-se de riquezas, mas o culpado jamais apostará seus bens. Ele diz: tomo para mim, e não adquiro por meu trabalho. Mas a justiça termina por prevalecer, e o homem honrado diz: isso é o que pertenceu a meu pai. Né? Então, aqui é justamente um confie na justiça, porque aquele que, na verdade, já está agindo de forma incorreta, a própria postura dele demonstra isso. Diferente daquele, então, como ele diz ali no começo, né? Então, empenha-te em toda boa ação, né? Que isso vai ser demonstrado, ou seja, é visto por aqueles que estão justamente na atividade de julgar. Também vai falar em relação ao tempo, né? Então, a forma de viver. Segue teu coração enquanto viveres. Porém, não faças mais do que o mandado, né? Ou seja, sempre de acordo, haja sempre de acordo com as leis, né? Com a questão, com o conceito de Maat. Não encurtes o tempo em que segues o coração, pois quem perde seu tempo torna-se uma abominação para o Ka. Aqui, né, em relação ao Ka, geralmente nós falamos o Ka como o princípio energético do indivíduo, ligado quando nós falamos sobre a questão da vida além túmulo, mas aqui pensando o Ka, alguns egiptólogos pelo menos trazem o Ka como duplo do homem, né, como uma espécie de um alter ego. E o Ka, a gente tem que pensar que na mitologia egípcia, quando vai falar a respeito do nascimento, quando Deus Khnum, a partir, né, o oleiro divino, a partir do barro, cria, né, o homem, ele também cria o seu duplo, também cria o seu Ka. Então é nesse sentido aqui, né, que nós estamos falando. Seu tempo torna-se uma abominação para o Ka. Não gastes o dia além do necessário para manter a sua família. Ao chegar à prosperidade, segue teu coração, pois a riqueza de nada adianta quando não se é feliz, ou seja, quando não se segue o próprio coração. Então está dizendo, trabalha apenas o necessário para manter a sua família, né? Porque não adianta ter muito, né? Ou seja, ser rico, se você não é feliz, se você não age de acordo com o próprio coração. Também vai falar das relações familiares. E aí aqui então nós temos uma passagem que fala sobre a conduta com o filho. Se fores um homem de distinção e tiveres um filho pela graça do Deus, se ele for direito e cuidar bem de teus haveres, faze por ele tudo de bom. É o teu filho, teu Ka o engendrou para ti. Não separes teu coração dele. Também a ideia de que um homem bom vai gerar também um filho bom. Mas um filho pode causar problemas, né? Então ele coloca, isso pode acontecer. Agora, se isso acontecer, se ele transviar-se, desprezar teus conselhos, desobedecer tudo o que é dito e de sua boca jorrarem palavras ruins, pune-o pelo que diz, né? Ou seja, mas se teu filho não segue aquilo que deve ser feito, o filho deve ser punido, né? Então, para agir de acordo com os ensinamentos, né? Que o próprio pai é o responsável por conceder a ele. Também fala sobre a conduta com a esposa.
Quando prosperares e construíres seu lar, ama tua mulher com ardor, enche seu estômago, veste suas costas, um unguento é um tônico para seu corpo, né? Ou seja, a ideia de que constitua a família, né? Então, ame sua mulher, cuide de sua mulher, né? Alegra seu coração enquanto viveres. Ela é um campo fértil para o seu senhor, né? Aqui tanto em relação a gerar filhos, mas também, né, da própria relação com o marido. Abranda seu coração com o que acumulaste. Assim ela permanecerá em tua casa. Se a repelires, virão lágrimas, né? Ou seja, se brigas vierem, né? Ou se ele não agir de acordo com a própria esposa, não haverá paz em casa, né? Então, no sentido de virão lágrimas. Também temos uma passagem em relação à benevolência com os amigos. Nós falamos que a generosidade é algo bastante importante. Então, embora eu não tenha colocado nenhuma passagem aqui, por exemplo, com relação à avareza, também diz que não é correto você ser avarento, que você também deve comungar e ajudar os próprios amigos. Então, aqui nós temos uma passagem que fala a respeito dessa relação com os conhecidos. Conhece teus próximos e então prosperarás. Não sejas áspero com teus amigos. Eles são um campo irrigado mais importante que as riquezas, pois o que pertence a um pode pertencer depois a outro. O caráter de um homem de posição ser-lhe-á proveitoso. A boa reputação é sempre lembrada, né? Ou seja bom para os amigos, pois a tua reputação vai ser lembrada por quem? Pelos seus próximos. E aí no epílogo, né, a gente tem ele falando principalmente sobre a importância de saber ouvir e principalmente também de obedecer, né? Você deve aprender aquilo com o mais velho, o ensinamento com o seu pai, né? Saber ouvi-lo e não só saber ouvir, mas também obedecer aquilo que é dito. Então, o epílogo, ele é um pouquinho longo, ele é formado por 5 parágrafos, e aqui eu coloquei o trecho do segundo e um pedacinho também do terceiro parágrafo, para a gente ver como ele trata essa questão da importância de tudo aquilo que ao longo dessas 36 máximas ele foi dizendo. O sábio é conhecido por sua sapiência, né? Ou seja, pelo seu conhecimento. O grande pelas suas boas ações. Seu coração concorda com sua língua. Seus lábios são francos quando ele fala. Seus olhos veem, seus ouvidos têm prazer em ouvir o que é bom para o seu filho. E agindo com retidão, está livre da mentira. Só nesse trechinho nós temos várias das virtudes que nós comentamos lá no começo, né? A verdade, o saber ouvir, o agir de acordo com o coração, né? Ou seja, aquilo que é dito está de acordo com o próprio pensamento, com o próprio coração do indivíduo, né? E que o sábio, ele é conhecido pelo seu conhecimento e pelas boas ações. Então, ou seja, a generosidade, a ideia de ser bom, né? Está aqui presente também. Ouvir é útil para o filho que escuta. Esse ouvir é útil para o filho que escuta, a gente pode traduzir como ouvir é útil para o filho que obedece. Então, ou seja, não só escutar o que está sendo dito ao longo da instrução, mas obedecer, cumprir aquilo do que está sendo ensinado. Quando aquilo que ouve penetra naquele que escuta. Quem ouve se tornará um bom ouvinte, ou seja, né, um obediente, que ouve bem e fala bem. Ou seja, ouve bem e fala bem porque também vai reproduzir aquilo que aprendeu, né? Ouvir é bom para aquele que escuta. Ouvir é melhor que tudo, mas e suscita boa vontade. Como é bom quando um filho aceita as palavras de seu pai, pois chegará à velhice com elas. Chegará à velhice com elas e também, né, qual que é a função disso? Transmitirá para o seu herdeiro, né? Então, também essa ideia da própria transmissão de todo o conhecimento que forma, né, esse corpo, então, que nós chamamos de ensinamentos de Ptah Hotep. E a egiptóloga Miriam Stein, ela fala uma característica, né, quando ela generaliza todo o conteúdo dessas 37 máximas, ela fala, na verdade, que a ideia é que o homem egípcio, a partir dessa instrução,
né, com todas essas virtudes, seja um homem de paz, né, que tem autocontrole emocional, que sabe ouvir, que sabe ser obediente, que sabe ser justo, que respeita a justiça, né? Então, ela, de certa maneira, sintetiza a partir, então, dessa ideia, então, do egípcio como sendo um homem de paz. Everson, a gente tem perguntas? Oi, sim, nós temos, né? Então é da Marina, né? Ela fez, na verdade, assim, duas perguntas, mas nós podemos agrupá-las, né, em uma só, né? Ela pergunta se o ensinamento de Ptah Hotep pode ser considerado um código de conduta para altos funcionários e propriamente para a sociedade egípcia. Bom, Marina, então, na verdade, nós podemos pensar as duas coisas, na verdade. É um código, na verdade, sim, é um conjunto, né, de instruções, tanto para altos funcionários, o comportamento ao qual eles deviam ter, mas há alguns egiptólogos que dizem que nós não precisamos apenas dizer que seja apenas para a formação desses altos funcionários, magistrados, juízes, mas que também seja para a população em geral, né? Naquela ideia de você estar transmitindo uma ética para a manutenção de uma arte. Então, nesse sentido, sim, nós podemos dizer, embora nós não temos, digamos assim, agora, embora temos os temas, mas que vão se desenvolvendo e vão se repetindo ao longo dessas máximas, e como o Everson também comentou no início, ele não é o único texto egípcio que nós temos com esse objetivo, né? Nós temos outros textos do Reino Médio com o mesmo objetivo, né? Mas sim, podemos falar que seja tanto para a formação de homens de altos cargos, como também da população. Porém, como é uma instrução, é um texto, de certa maneira, e também está voltado à classe dos escribas, principalmente no Reino Médio, é claro que aí nós também estamos falando para uma população letrada, que vai ter acesso ao texto. Uhum. Bom, a próxima pergunta, né, também é da Marina, né, e ela pergunta se o colofão é o final do texto no papiro, né. Só respondendo então essa pergunta, Marina, realmente, o colofão, ele é o finalzinho exatamente do texto no papiro, né? Não exatamente corresponde ao conteúdo dele, né? Mas é geralmente colocado como a frase muito parecida com algo assim: este texto chegou ao fim, ou este papiro chegou ao fim, né? Assim como foi iniciado, né? Então, isso é o colofão, né? Então, é para indicar que o texto realmente terminou e que não há mais nada a ser dito naquele texto, tá? E a próxima pergunta, né, ela também é da Marina, né, se sabe quem era o filho de Ptah Hotep. Na verdade, no texto, Marina, o nome do filho não é mencionado, né? Eu até, na verdade, posso ver que, se eu não me engano, em uma das... Eu não sei se o Everson sabe, mas em uma das literaturas que eu fiz, é levantado o nome do filho dele, embora não apareça no texto, mas por ele ter sido o vizir seguinte do faraó Izese. Eu posso depois ver isso para você, se o Everson não souber, e depois deixo aqui escrito na sua pergunta. Também fugiu o nome dele agora, foi pego de surpresa. Tá? E essa foi a última pergunta, na verdade, Vivi. Puxa, então a gente agradece, né, mais uma vez a participação de vocês com a gente na tarde dessa sexta-feira. Agradece, né, então, a audiência e espera vê-los, então, nas nossas próximas lives. Enquanto ainda não podemos estar abertos ao público, né, é uma forma que a gente tem de trazer um pouquinho do Egito Antigo. Então, continuamos todas as sextas-feiras, às 16 horas. Isso, tá? Então, muito obrigado, esperamos vocês na semana que vem, tá? E um bom final de semana. Bom final de semana.